Vida surpreendente em Marte foi descoberta após 50 anos de pesquisa. A corrida maluca da vida científica tomou um rumo inesperado quando Miguel, um jovem de apenas 22 anos, residente de um bairro na periferia de São Paulo, alcançou o que muitos considerariam um impossível. O coração de Miguel pulsava forte no peito enquanto ele olhava para o céu estrelado, relembrando as histórias de seu avô, que sempre lhe dizia: "As estrelas são os sonhos que ainda não se realizaram." Essas palavras o guiavam como um farol nas trevas da dúvida. Todos os dias ele saía cedo de casa, o cheiro de café fresco misturava-se com a esperança dentro dele. O mercado local era seu refúgio, onde, ao lado de caixas e prateleiras, passava o tempo que podia estudando a astronomia. Seu pai, um pedreiro forte e determinado, sempre repetia: "Um emprego seguro, Miguel, pense no futuro." Já sua mãe, com amor nos olhos, pedia paciência à família, acreditando nos sonhos do filho. Mas os dias passavam pesados e o peso de tantas expectativas ameaçava sufocá-lo. Foi numa madrugada fria, sob um manto de estrelas cintilantes, que Miguel fez sua descoberta. A pesquisa dele revelava sinais de vida microbiana em Marte. A euforia corrente em seu coração fez com que ele se sentisse no topo do mundo, mas logo o receio gelou seu ânimo. E se ninguém acreditar em mim? A diplomacia científica exigia provas, mas a nuvem do preconceito pairava sobre seu nome. Na conferência científica que mudaria tudo, Miguel não conseguia controlar o nervosismo. Os professores respeitados olhavam para ele com desdém. Risadas baixas faziam seu estômago revirar. Quem se atreve a desafiar a elite da ciência? Ele se perguntou, o peito apertando em agonia. Mas, em meio àquele cenário pesado, um rosto familiar apareceu entre a multidão. Seu amigo de infância, agora um respeitado cientista, se aproximou, lembrando os velhos sonhos de infância. Juntos, eles resolveram enfrentar a maré. "Vamos lutar contra esse preconceito. A verdade não tem classe social", ele disse, acendendo uma chama de esperança dentro de Miguel. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." No grande dia de sua apresentação, Miguel sentiu o coração saltar no peito. Cada batida ecoava as memórias de noites estreladas com seu avô. Ele respirou fundo e subiu ao palco. O silêncio na sala parecia sufocante. Com as mãos trêmulas, ele se posicionou atrás do microfone, pronto para compartilhar sua descoberta. A sala estava cheia, os rostos curiosos, mas havia uma expectativa que o paralisava. Conseguirá ele quebrar as barreiras? Conseguirá finalmente conquistar o respeito que tanto almejava? A luz da vida refulgia nas estrelas, e Miguel sabia que sua história estava prestes a ser reescrita. O que acontecerá agora? Miguel mal conseguia enxergar os rostos na plateia. A luz intensa do holofote ofuscava sua visão, mas o ruído da sala reverberava em seus ouvidos como um tambor. Ele se lembrou das horas passadas estudando cada detalhe de sua pesquisa, cada dado que coletou com tanto cuidado. Era isso que o levava até ali, a crença inabalável na veracidade de suas descobertas. "Boa tarde a todos", começou, a voz um pouco tremida, mas firme. "Meu nome é Miguel, e hoje venho compartilhar algo que pode mudar a nossa visão sobre a vida fora do nosso planeta." Ele se permitiu um pequeno sorriso, tentando se lembrar da luz de esperança que sempre lhe acendeu o coração. Mas logo, ao olhar para os rostos que o encaravam com uma mistura de ceticismo e curiosidade, a insegurança voltou a invadi-lo. À medida que as palavras fluíam, ele mostrava gráficos, imagens, as evidências que sustentavam sua teoria. Cada slide gerava murmúrios de descrença. Miguel sentiu as mãos suarem. Ele precisava vencer essa batalha. "Essas amostras que analisei mostram sinais de vida microbiana. Os dados são sólidos e foram cuidadosamente validados.
Não estou apenas sonhando, estou aqui para provar que a vida pode existir além de nossa Terra. Os comentários se tornaram mais baixos, mas a desconfiança ainda pairava no ar. Miguel sentiu o peso da expectativa. Não temos apenas que acreditar, mas precisamos explorar, precisamos nos unir como comunidade científica. A rejeição não deve nos levar à divisão, ao contrário, ela deve nos unir na busca pela verdade. Nesse momento, um professor de aparência austera se levantou. Ele parecia prestes a falar, e o coração de Miguel acelerou. Você acredita mesmo que suas descobertas têm validade apenas por ser um garoto do Brasil e não de Harvard ou Stanford? A pergunta, cortante como uma faca, reverberou pela sala, fazendo o estômago de Miguel afundar. A sala foi tomada por um silêncio constrangedor. Ele sentiu que o chão poderia ceder sob seus pés, mas, em vez de se deixar abalar, uma faísca de determinação iluminou seu olhar. Sim, eu sou um garoto do Brasil, mas, mais do que isso, sou alguém que não desistiu de olhar para as estrelas e ver nelas um mundo possível. A ciência é para todos, é sobre abrir portas e não erguer muros. As palavras de Miguel ecoaram no ambiente e começaram a surgir murmúrios entre os presentes. Ele percebeu que uma nova energia pulsava entre a plateia. O olhar de seu amigo, que sempre apoiou suas ideias, irradiava confiança. Miguel respirou fundo e continuou. Se a vida pode existir em Marte, precisamos entender como a ciência pode ser inclusiva e aberta a todos os que têm coragem de sonhar. Nossa diversidade torna a ciência mais forte. Depois de sua apresentação, uma onda de aplausos tomou conta da sala. Era como se o peso do mundo tivesse se dissipado. Miguel sentiu lágrimas de alívio se acumulando em seus olhos. Ele sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas naquela hora algo tinha mudado. Um dos cientistas mais renomados da conferência se aproximou dele, oferecendo um sorriso tímido e um cumprimento. Fico curioso em saber mais, Miguel. Essa é uma pesquisa que vale a pena explorar juntos. Miguel sentiu um frio na barriga. Pode ser o começo de um novo caminho, uma nova aliança. Mas assim que ele pensou que tudo estava tomando o rumo certo, seu celular vibrou no bolso com uma notificação. Ao olhar, seu coração gela. Uma mensagem de um jornal local trazia uma manchete intrigante. Conspiração em torno da pesquisa de Miguel. É tudo uma farsa? A realidade de um novo ataque estava começando. Como poderia se defender agora? As estrelas pareciam mais distantes do que nunca. O sorriso de Miguel se desfez ao ler aquela manchete. A angústia se instalou em seu peito como um peso insuportável. Ele havia lutado tanto para chegar ali, e agora tudo parecia desmoronar na frente de seus olhos. A ideia de ver sua credibilidade sendo arrastada pela lama o assustava profundamente. Ele queria gritar, mas as palavras pareciam emperradas na garganta. A plateia, que antes o aplaudia, agora se tornava um mar de olhares críticos. Logo, o grupo de cientistas se dispersou, e aquele rosto amigável que se mostrara tão receptivo estava desaparecendo entre as sombras. Miguel tentou se concentrar em sua mensagem, mas as perguntas ecoavam em sua mente. De onde vinha aquele ataque? Quem estaria por trás daquela disseminação de desconfiança? Ele caminhou rapidamente até sua mesa, pegando o notebook à sua frente. As mãos tremiam, mas a determinação de lutar pela verdade o impulsionava. Eu preciso desmascarar essa mentira, pensou. Conectou-se à internet, seus dedos voavam sobre o teclado. Miguel começou a pesquisar sobre o jornal que havia publicado a matéria. As redes sociais estavam em polvorosa. O post se espalhava feito fogo, e cada curtida parecia um soco em seu estômago. As primeiras respostas que encontrou eram de apoiadores, mas logo vieram as críticas. Só um menino que sonha, comentava um internauta. Outro dizia, não podemos confiar em suas afirmações. Cada novo comentário era como uma facada, e a dor aumentava a cada resposta. A sensação de traição o invadia, como se cada crítica fosse voltada não apenas à sua pesquisa, mas ao seu caráter. Sentia-se isolado, sem saber a quem recorrer. O apoio dos amigos parecia distante, e a certeza que tinha em sua pesquisa, tão forte minutos atrás, agora balançava como uma palmeira ao vento.
Miguel se recostou na cadeira, fechando os olhos, tentando encontrar um pouco de clareza em meio ao caos. Olhando pela janela, ele viu o sol se pôr. As cores vibrantes do céu eram uma lembrança de que a beleza e a esperança ainda existiam. Aquilo fez seu coração pulsar mais forte. Se eu não lutar por isso, quem fará? Uma nova onda de determinação fluiu por todo o seu corpo. Ele se lembrou do porquê tomou a decisão de seguir a carreira científica. Não era apenas sobre a fama ou o reconhecimento, mas sobre a busca por respostas que poderiam mudar o destino da humanidade. Com um novo propósito, Miguel decidiu que iria se defender. Ele se levantou, decidiu preparar um vídeo em que poderia explicar sua pesquisa, desmentir a fake news e fazer um apelo ao apoio da comunidade científica. Seria uma batalha, mas ele não estava mais disposto a se esconder. Enquanto gravava, ele sentia que cada palavra de convicção se transformava em uma mensagem poderosa. Não é só sobre mim, é sobre todos nós, é sobre acreditar que a ciência pode nos unir. Ele percebeu que estava começando a criar uma rede de solidariedade nas redes sociais, um movimento que poderia mostrar ao mundo que as vozes dos jovens cientistas também têm espaço e valor. Miguel fez um último ajuste na câmera, inspirou fundo e começou a falar. Mas, justo no momento em que se preparava para compartilhar sua mensagem, uma nova notificação apareceu na tela do seu celular. Seu coração parou por um instante. Era um vídeo ao vivo de um dos maiores críticos de sua pesquisa, que dizia ter uma nova prova que invalidava tudo o que ele havia apresentado. A adrenalina subiu e a dúvida voltou a assombrá-lo. O que seria dessa vez? O que ele precisava enfrentar? E, mais importante, o que mais poderia estar em jogo? As estrelas pareciam cada vez mais distantes. Miguel olhou fixamente para a tela, sua mente girando em meio a um turbilhão de emoções. O título do vídeo criava uma expectativa que o deixava apreensivo. Ele se lembrou de todas as críticas que houvera recebido após a publicação dos dados, e agora se via diante de uma situação ainda mais complexa. O que aquele pesquisador tinha de tão poderoso? Quais evidências surgiriam? Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Distraído, ele quase não percebeu que estava mordendo as unhas, um hábito que tinha tentado eliminar. A imagem de seu crítico, com uma expressão mandona e um ar de grandeza, apareceu na tela. Hoje, trouxemos uma informação que pode mudar tudo, começou ele, com um modo provocador que despertou a curiosidade de muitos. Miguel sentiu seu estômago revirar. Era claro que o crítica tinha um plano. O vídeo prosseguiu e a aura de drama se intensificou quando revelações sobre um documento confidencial começaram a ser desmontadas. Miguel ficou paralisado. O crítico argumentava que os dados de sua pesquisa eram inconsistentes, manipulados. Ele citava outros nomes respeitados que colocavam em dúvida suas descobertas. O que antes era uma fantasia, agora se tornava um pesadelo real. Miguel sentia cada palavra como um golpe. Como você pode apenas desmerecer tudo o que eu fiz? Eu não sou um impostor. Ele queria gritar, mas a indiferença daquele homem na tela parecia sufocar sua vontade. E se ele realmente tivesse argumentos válidos, como ele poderia contra-atacar algo assim? Ainda pensando, ele notou uma série de comentários de pessoas que, antes apoiadoras, agora pareciam vacilantes. Aquilo o feriu. A dúvida começava a penetrar em sua mente. E se as pessoas começarem a acreditar nele? Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas, mas ele não podia se permitir fraquejar. Era hora de agir. Algo dentro dele acendeu uma chama de coragem. Ele decidiu que não poderia simplesmente sentar e esperar o pior. Inspirado pelo seu momento anterior de empoderamento, começou a notar como sua comunidade de seguidores na rede social se tornava forte e coesa. O que parecia uma solidão agora se transformou em uma rede. Miguel começou a se movimentar. Com um novo vídeo em mente, ele planejou uma maneira de expor suas pesquisas de forma clara, acessível e, mais importante, com a ciência que o embasava. Miguel pesquisou referências, alinhou seus dados, preparou gráficos. Os próximos dias seriam exaustivos, mas ele estava decidido a converter sua frustração em força. A verdade precisava ser ouvida, e ele seria a voz dela. Enquanto editava suas imagens e falas, um novo acontecimento o interrompeu. Uma mensagem de um amigo próximo. Miguel, você viu que o crítico conseguiu uma entrevista em um grande canal? O que você vai fazer?
O estômago de Miguel virou novamente. Ele sentia a pressão subindo, como se estivesse prestes a enfrentar um titã. Mas, ao escutar aquela voz amiga, uma ideia surgiu. Se ele vai ao ar para falar de mim, então eu também vou. Com o coração acelerado, Miguel respondeu: eu preciso de ajuda. Vamos fazer a nossa verdade alcançar aquele público. Ele sabia que ainda havia uma batalha pela frente e que sua luta não era só por si mesmo, mas por cada jovem investigador que enfrentava a desconfiança. Ao mesmo tempo, porém, uma pergunta inquietante pairava no ar. Estaria preparado para o que poderia vir a seguir? A dúvida e a determinação se entrelaçavam enquanto ele se preparava para o embate. Mas o que aconteceria quando ele finalmente estivesse frente a frente com seu maior rival? O dia da entrevista finalmente chegou. Miguel levantou-se antes do sol nascer. Seu coração batia no ritmo acelerado da ansiedade. Ele olhou para o espelho e, por um instante, quase não reconheceu a própria imagem. O homem que antes estava envolto em incertezas, agora tinha uma luz de determinação nos olhos. Ele vestia uma camisa que o fazia se sentir confiante, como se estivesse se preparando para um grande jogo. Quando chegou ao estúdio, a tensão no ar era palpável. Nos corredores, passou por pessoas que conversavam, jornalistas rindo e outros membros da equipe. Todos pareciam tão seguros, tão imunes às dúvidas que Miguel carregava. Ele encontrou seu amigo, Lucas, que o aguardava à entrada do estúdio. "Você tá pronto, cara?" Lucas perguntou, segurando o ombro de Miguel. A sinceridade em sua voz fez com que Miguel sentisse um calor reconfortante. "Eu vou tentar." "Pelo menos, não posso deixar que ele fale por nós", respondeu Miguel, respirando fundo. A adrenalina fez seu corpo vibrar. Entrar no set foi como atravessar uma cortina opaca. As luzes brilhantes ofuscaram sua visão, e a presença da câmera focada nele fez seu estômago revirar. O apresentador, um rosto familiar, estava pronto para conduzir a conversa. Miguel sentou-se, tentando ignorar o frio na barriga. A conversa começou leve, mas rapidamente se deslocou para o tema polêmico. O apresentador não hesitou em trazer à tona seu rival. "Miguel, muitos acreditam que suas pesquisas foram mal interpretadas, e o Dr. Lúcio, seu crítico, apresentou dados que contradizem suas conclusões. Como você se sente sobre isso?" As palavras caíram sobre ele como uma briga nas redes sociais. Miguel teve que puxar as rédeas da emoção. "Entendo a preocupação, mas precisamos lembrar que a ciência se baseia na continuidade da pesquisa. Os dados podem ser revistos e questionados, mas não podem ser desmerecidos sem uma análise cuidadosa." Logo em seguida, uma continuação do que havia compartilhado nas redes sociais começou a brilhar em sua mente. Ele apresentou suas descobertas com confiança. Cada gráfico exibido era como uma flecha certeira, mostrando as evidências e a força de seu trabalho. As expressões de surpresa no público ao fundo reforçavam que suas palavras estavam ressoando. Contudo, o apresentador, percebendo a força de Miguel, não deixou a conversa seguir por águas tranquilas. "Mas Miguel, o Dr. Lúcio afirma que sua pesquisa foi financiada por uma organização que busca promover uma narrativa específica. Como você responde a isso?" O estômago se agarrou em um nó, e Miguel hesitou. A dúvida tirava sua voz, mas Lucas estava ali, visualizando a dor dele, e a energia que havia compartilhado juntos durante os preparativos montavam uma muralha tênue de coragem. Logo em seguida, uma continuação do que havia compartilhado nas redes sociais começou a brilhar em sua mente. Ele apresentou suas descobertas com confiança. Cada gráfico exibido era como uma flecha certeira, mostrando as evidências e a força de seu trabalho. As expressões de surpresa no público ao fundo reforçavam que suas palavras estavam ressoando. Contudo, o apresentador, percebendo a força de Miguel, não deixou a conversa seguir por águas tranquilas. "Mas Miguel, o Dr. Lúcio afirma que sua pesquisa foi financiada por uma organização que busca promover uma narrativa específica. Como você responde a isso?" O estômago se agarrou em um nó, e Miguel hesitou. A dúvida tirava sua voz, mas Lucas estava ali, visualizando a dor dele, e a energia que havia compartilhado juntos durante os preparativos montavam uma muralha tênue de coragem. A interação era intensa, quase elétrica. O apresentador parecia decidido a explorar cada insegurança de Miguel, mas ele estava preparado. A cada pergunta agressiva, Miguel encontrava sua voz mais forte. Ele estava mais do que defendendo sua pesquisa, estava defendendo o direito à verdade. No final da entrevista, depois de sentimentos aflorados de palavras trocadas, Miguel saiu com um sentimento renovado.
A batalha estava longe de ser vencida, mas ele havia assumido o controle da narrativa. Ao abrir o celular para conferir o feed, a avalanche de comentários e reações começaram a chegar. Uma mensagem em especial destacou-se. Miguel, o Dr. Lúcio postou uma nova crítica após a sua entrevista, você viu? Uma onda de frio desceu pela espinha de Miguel. O que mais ele poderia ter a dizer? Estaria realmente preparado para enfrentar o próximo ataque? O coração começou a bater forte novamente, enquanto olhava para a tela do celular, incapaz de desviar os olhos do que poderia ser sua maior provação até agora. Miguel sentiu um peso enorme no peito ao ler o título da nova postagem de Lúcio. Mas era mais do que um simples desdém. Era um ataque direto e, ao mesmo tempo, uma chance de virar o jogo. Ele respirou fundo, tentando não se deixar levar pela tempestade de emoções que se formava dentro dele. Não posso me deixar levar, pensou. Era hora de contrabalançar a narrativa. Lucas, sempre afiado, estava ao lado dele, olhando para a mesma tela. Você precisa responder rápido, Miguel. Se deixarmos isso passar, ele vai criar uma narrativa que será difícil de derrubar depois. Miguel colocou a mão na têmpora, uma forma inconsciente de tentar aliviar a pressão. E se eu não tiver uma resposta boa o suficiente? E se ele tiver razão? Essas perguntas martelavam em sua mente. Cada crítica de Lúcio era como uma facada, atingindo os pontos fracos da segurança que estava construindo. Escuta, você é capaz, você sabe a verdade. O que ele não entende é que a ciência delas é feita de discussão e revisão, respondeu Lucas com a voz firme. Pegue os dados que você tem e exponha o que a sua pesquisa realmente revela. A verdade sempre acaba prevalecendo. Com um movimento decidido, Miguel começou a escrever uma resposta. Em sua mensagem, ele decidiu não só lidar com a crítica, mas também reforçar todo o trabalho árduo que sua equipe havia feito. Colocou pontos sobre sua pesquisa, citou autores respeitados e mencionou a importância daquele momento. Para cada ataque, um argumento sólido. Mas, conforme digitava, lembrou da pressão que estava enfrentando. O retorno da comunidade científica poderia ser cruel. Havia muito em jogo e suas redes sociais estavam fervilhando com a reação de seguidores, críticos e até apoiadores. Ele olhou para a tela. Os comentários eram uma mistura de apoio e ataques ferozes. A curiosidade humana é insaciável e se alimenta do conflito. O coração de Miguel pulsava como um tambor em um desfile. Olha isso! Lucas gritou, quebrando o silêncio tenso. Miguel desviou o olhar da tela do celular para se deparar com um grupo de pessoas que acabava de entrar no estúdio. Ele reconheceu alguns rostos conhecidos, colegas da universidade, amigos, até ex-alunos. Todos estavam ali, alguns com olhares de preocupação, outros com sinais de apoio. Poderia ser um momento de unir forças. Ele precisava de sua comunidade agora mais do que nunca. A apresentação que seus colegas estavam organizando na próxima semana agora parecia mais significativa. Era uma chance de expor seu trabalho, de esclarecer as coisas frente a um público real e engajado. Aguçando a mente, Miguel teve uma ideia. Ele poderia usar aquela crítica para fortalecer seu conteúdo e direcionar o diálogo sobre sua pesquisa. O que Lúcio queria desaprovar poderia ser a mesma coisa que o levasse a um patamar ainda mais elevado. Lucas, vamos aproveitar essa energia e programar o encontro. Quero que todos participem. Podemos discutir abertamente sobre a pesquisa e, quem sabe, até fazer uma transmissão ao vivo, exclamou Miguel. A determinação em sua voz fez os olhos de Lucas brilharem. É isso! Vamos reunir a galera e fazer com que todos compartilhem suas experiências e opiniões. Miguel começava a se sentir mais seguro. Em vez de se esquivar, ele estava pronto para se levantar frente ao desafio. O que antes era temor, agora se transformava em vontade de vencer, para se posicionar de forma honesta e aberta. Mas ainda havia uma sombra no horizonte. Assim que Miguel começou a planejar essa nova estratégia, recebeu outra notificação no celular. Um alerta dizendo que Lúcio havia postado um vídeo. Ele hesitou um instante antes de abrir. O que mais poderia ser dito? A sua descoberta poderia ser apenas uma fagulha para uma tempestade ainda maior. O coração de Miguel disparou. Ele percebeu que a luta estava longe de acabar. As palavras de seu rival podem ter reverberações muito além da tela. Por favor, não mais, ele murmurou para si mesmo, enquanto preparando-se para ver o que poderia ser seu pior pesadelo tomando forma.
O vídeo começou a rodar, e Miguel se sentiu como se estivesse sendo sugado para dentro de um turbilhão. A imagem de Lúcio surgiu na tela com um sorriso cínico, que parecia se expandir à medida que ele falava. Olá, pessoal! Hoje trago novidades bombásticas sobre a pesquisa de Miguel, um trabalho que, segundo muitos, é mais ficção científica do que ciência real. Aquelas palavras atingiram Miguel como uma pedra. Ele podia sentir cada crítica ardendo dentro dele. Lúcio logo chamou alguns especialistas que pareciam mais do que dispostos a endossar suas afirmações. Corações afundavam, mentes se agitaram. A frustração brotava dentro dele, misturada a uma raiva pulsante, uma vontade de gritar e se defender. Ele está jogando sujo, Lucas sussurrou ao seu lado, o olhar fixo na tela. Mas você pode usar isso a seu favor. Um riso sarcástico se espalhou pela sala, enquanto os espectadores de Lúcio se divertiam e compartilhavam a transmissão. Miguel expulsou o ar e olhou em volta. Seus colegas, aqueles que vieram para mostrar apoio, estavam com a expressão preocupada. Ele sabia que precisava reverter a situação, mas como? Quando a câmera focou novamente em Lúcio, ele segurava um gráfico que distorcia os dados da pesquisa de Miguel, manipulando a imagem com maestria. Vejam como isso não faz sentido. Por que gastar tempo com uma pesquisa já falida? Questionou Lúcio, com os olhos brilhando de malícia. Basta! Miguel soltou a palavra, sua voz trespassando o silêncio que se formara na sala. Se ele quer uma batalha, que venha, eu terei que falar a verdade. Seus amigos focaram nele, os olhares de apoio estavam claros. A ajuda estava ali, na malha de conexões que haviam criado. Eles não estavam com ele apenas por compromisso, mas por convicção. Com o coração acelerado e o sorriso de Lúcio ainda ecoando em sua mente, Miguel se levantou e olhou pela janela do estúdio. As árvores balançavam, como seus pensamentos. Precisava unir o conhecimento e a paixão que tanto moviam, e esse poderia ser o momento para isso. O calor das emoções foi se transformando em um plano. Mentalizou cada detalhe do encontro que desejava organizar. Vamos fazer isso, ele exclamou, a excitação começando a invadir a sala. Precisamos nos reunir e mostrar a verdade, convidar nossos seguidores, fazer uma transmissão ao vivo onde possamos debater essa pesquisa de forma aberta, coletiva. Lucas sorriu, agora cheio de energia. Acho que temos uma chance de virar isso a nosso favor. O que desestabiliza Lúcio ou a verdade, Miguel? Com o coração pulsando, Miguel pegou seu celular, digitando convites, questionamentos, chamando cientistas e colegas. A ideia de unir forças se concretizava. A sala de estúdio estava cheia de murmúrios positivos e risos nervosos. Mas, diante de todo o fervor, um pensamento perturbador invadiu a mente de Miguel. E se tudo isso não fosse suficiente? E se, mesmo com a verdade em mãos, a influência de Lúcio fosse maior? A dúvida persistia, como um eco nas paredes de suas esperanças. Ele olhou para seus amigos. Cada um deles parecia identificado com seu dilema, sua voz interna. Estamos prontos para enfrentar isso? Questionou, a insegurança perfurando seu tom heróico. Todos assentiram, mas um novo chill percorreu a sala quando Miguel recebeu outro alerta em seu celular. Era uma notificação. Mais uma vez, Lúcio havia postado algo, desta vez com um teaser. A verdade por trás das mentiras de Miguel. Preparem-se para a revelação final. A respiração de Miguel falhou. Ele não estava apenas lutando contra as palavras de Lúcio. Agora, parecia estar em um campo de batalha muito maior do que ele poderia imaginar. O que será que ele tem dessa vez? Pensou Miguel, ansiedade tomando conta. O coração de Miguel começou a acelerar novamente. Um choque de emoções tomou seu corpo. Seria a hora de agir ou de recuar? A luta estava se transformando em um jogo de xadrez, e ele ainda não sabia se estava pronto para enfrentar o próximo movimento. Miguel mal conseguia processar o que aquele título poderia significar. Uma revelação em Marte? As imagens de sua pesquisa, sua luta, a coleta dos dados passavam em sua mente como um filme acelerado. Era um momento crucial, um divisor de águas que poderia mudar tudo. Sem perceber, seu punho se fechou em torno do celular, a frustração queimando seu interior. Ele conseguiu, murmurou Lucas, os olhos arregalados. Esse é um golpe baixo. Ele vai usar a expectativa das pessoas contra você. Miguel contraiu os lábios, a mente a 1000 por hora. Era uma jogada arriscada. Lúcio sabia exatamente como manipular a narrativa ao seu favor.
Olhando para seu amigo, Miguel sabia que não podia ficar parado. A raiva começou a se misturar com a determinação. Precisamos agir rápido. Se Lúcio tem uma nova bomba, não podemos deixar que ele controle a conversa. Precisamos ser os primeiros a compartilhar essas informações. Os olhos de seus colegas estavam fixos nele, mas havia uma vulnerabilidade que pairava no ar. Miguel respirou fundo. Ele podia sentir a ansiedade pulsando não só dentro de si, mas também ao redor. Vamos criar nosso próprio vídeo. Precisamos dar a nossa versão e preparar um conteúdo que mostre a veracidade da nossa pesquisa. A ideia foi recebida com murmúrios de aprovação. Formaram grupos instantaneamente, os rostos iluminados por uma nova esperança. No calor da ação, Miguel levantou-se e começou a organizar os pontos que precisavam abordar. A ciência, os métodos, a comprovação que existia sob toda aquela fumaça que Lúcio acendia. Ele precisava ardentemente compartilhar sua visão, sua verdade. Pediram opiniões, riram nervosamente e começaram a juntar forças. O clima se transformou. A sala elétrica carregada de ideias parecia vibrar. Mas ainda havia uma sombra de preocupação no ar. Miguel se perguntava, e se a verdade não fosse suficiente? E se a revelação de Lúcio superasse qualquer argumento que eles pudessem apresentar? Dentre tantas questões, um pensamento cortante surgiu. E se o que ele revelou fosse verdade? O nervosismo grudou em sua nuca como um frio intenso. Aquela possibilidade o perturbava, mas não era algo em que podia se permitir pensar agora. Assim, na correria de seus colegas, Miguel visualizou a tela do vídeo sendo preenchida com imagens de Marte, gráficos sobre suas descobertas, entrelaçados com sua paixão visível e a determinação quase palpável. Vamos mostrar ao mundo que a pesquisa valeu a pena, que nós sabemos do que estamos falando e que nossas descobertas têm base científica. Miguel exclamou e a energia na sala cresceu. Com o celular em mãos, conseguiu ver a notificação do novo vídeo de Lúcio. Com o coração acelerado, ele clicou no link. A tela carregou lentamente e Miguel não sabia se era a animação da internet ou se seu próprio coração estava acelerado de ansiedade. O rosto de Lúcio apareceu, junto com uma imagem impressionante de Marte inundada de cores vívidas. Vocês não vão acreditar no que encontrei. A voz dele soou provocativa, como se houvesse criado um mistério imprescindível. Miguel, você está prestes a ser desmascarado. O sangue de Miguel ferveu ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que a luta estava longe de acabar. Sentia como se a batalha se tornasse mais intensa a cada segundo, um jogo de tesoura a papel-pedra em que a verdade estava constantemente em risco. E num impulso, a voz de seu coração se fez ecoar dentro dele. Miguel, é agora ou nunca. O que você vai fazer? Miguel olhou para os amigos ao seu redor, todos prontos e com o mesmo olhar determinado de que a verdade precisava vir à tona. Mas com uma revelação tão explosiva nas mãos do adversário, ele não poderia dar um passo em falso. Diante de tudo isso, a única certeza que lhe restava era uma última pergunta que não saía de sua mente. O que Lúcio tem reservado para nós? Miguel não conseguiu tirar os olhos do celular. O vídeo de Lúcio estava carregando, mas seu coração já estava um turbilhão de emoções. A adrenalina pulsava em suas veias e a expectativa se transformava em ansiedade. Ele queria saber o que seu rival reservava para a audiência, mas a inquietação só aumentava. Aquela era a hora decisiva. Vamos lá, Tuca, dá sinal pra gente, gritou Jorge, um dos investigadores mais otimistas do grupo. Com a pressão da equipe nas costas, Miguel respirou fundo e forçou um sorriso. Ele tinha que manter todos motivados. Vamos revisar nosso material. Entra essa tela com dados sólidos sobre nossas descobertas e, claro, a parte emocional. O que vivemos e as dificuldades que enfrentamos precisam brilhar. Miguel orientou. E assim, a equipe começou a se mover freneticamente, teclados sendo batidos, imagens sendo solicitadas. Enquanto tudo isso acontecia, Miguel não conseguiu evitar os flashes da última vez em que esteve em Marte. Lembranças de uma jornada solitária, as noites em que olhou para o céu estrelado e questionou o propósito de tudo isso. Ele lembrou da emoção de coletar os primeiros dados que o fizeram acreditar que poderia fazer história. Agora, naquele momento, isso parecia distante e, ao mesmo tempo, presente. O vídeo finalmente carregou. Miguel clicou em play.
Lúcio apareceu em cena, sua imagem destacada entre a neblina da atmosfera marciana. A voz dele soava como um eco sedutor. Preparem-se para uma revelação que mudará tudo. A descoberta de vida em Marte não é só uma possibilidade, é um fato. As palavras de Lúcio reverberaram na sala como um raio. Miguel sentiu seu estômago se contrair. Ele observou o rosto de seus amigos mudando sobre o peso das palavras. Aquilo não era apenas um ataque, era uma verdadeira bomba. Logo, uma imagem de organismos microscópicos e gráficos de dados começou a dançar na tela. A voz de Lúcio continuava, cada palavra mais cheia de confiança que a anterior. Ele citava suas análises, lembrando seu próprio tempo de pesquisa, enquanto Miguel se sentia desmoronando. Isso não pode ser verdade, ele não pode ter provas contundentes assim, ele pensou, a raiva e a dor misturando-se em seu peito. Ao mesmo tempo, no fundo de sua mente, a dúvida começava a surgir. Se tudo o que Lúcio mostrava fosse legítimo, quem ele era para minimizar essa descoberta? Se ele tem isso, precisamos de algo mais forte. Precisamos mostrar ao mundo que nossas investigações foram válidas, Miguel gritou, dirigindo-se aos amigos. Então vamos resgatar nossas provas das expedições. Tem que ser emocionante, precisamos engajar as pessoas, gritou Lucas, já armando a câmera. Enquanto eles se organizavam, Miguel não conseguia parar de questionar a si mesmo. O que havia nas entrelinhas do vídeo de Lúcio? Ele tinha certeza de que suas pesquisas eram verdadeiras, que eles tinham garimpado verdade em meio à poeira marciana durante todo aquele tempo. Ao mesmo tempo, a preocupação se acumulava. E se o adversário não saísse ileso daquela? Os prazos estavam se esgotando e a pressão apenas aumentava. A pressão e a angústia misturavam-se enquanto a equipe continuava a criar seu vídeo. Cada sorriso como um esforço para afastar suas próprias incertezas. Era necessário se recuperar, ser mais forte. O rosto de Lúcio permanecia em sua mente, zombando como uma sombra. Não podemos falhar. O que pode ser mais forte que uma verdade dolorosa? Miguel disse, sua determinação reavivada. Precisamos da história que só nós podemos contar. Enquanto o vídeo da equipe tomava forma, Miguel percebeu que a batalha não era apenas contra Lúcio, mas também contra as dúvidas que o assombravam. E tudo isso culminava em uma única pergunta que já não saía da sua cabeça. Nós saberemos como lutar contra essa revelação? O tempo corria, e a verdade começava a ser manipulada. Miguel sentia uma urgência, e a noite estava apenas começando. O dia da grande apresentação finalmente chegou. Miguel acordou bem cedo, o sol mal tinha surgido e seu coração já estava acelerado. Ele se olhou no espelho e pela primeira vez não viu apenas um menino inseguro. A imagem refletida trazia um jovem determinado, com um brilho nos olhos que exalava coragem. Estava pronto para enfrentar o que quer que Lúcio trouxesse à tona. No caminho para o auditório, sentia a energia pulsar ao seu redor. Era como se as estrelas que tanto amava estivessem alinhadas para apoiá-lo. Ao entrar, viu a plateia lotada de cientistas, alunos e entusiastas. Eles estavam ali, mas o que mais o surpreendeu foi o número de apoiadores já presentes. Amigos, colegas e até mesmo pessoas que ele nunca havia conhecido começaram a acenar e lhe dar força. Um sopro de esperança e determinação tomou conta dele. Miguel caminhou até o palco, seu amigo Lucas estava ao seu lado, fazendo um gesto silencioso de encorajamento. Ele respirou fundo e ergueu a cabeça. As luzes intensas do auditório iluminavam não apenas seu corpo, mas também sua alma. Arreganhou um sorriso e começou. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje não só para falar de minha pesquisa, mas para compartilhar uma paixão, um sonho que me acompanhou desde criança. Cada palavra que saía de sua boca era carregada de emoção e fervor. Ele contava como suas descobertas foram surgindo, como aquele conhecimento flamejava em seu coração e o movia. Conforme se aprofundava em sua apresentação, ele sentia a energia da plateia. A mensagem estava sendo bem recebida. Quando chegou ao ponto que mais esperava, exibiu os dados que sustentavam sua pesquisa. A sala ficou em silêncio reverente. Quando Miguel indicou os gráficos de vida microbiana em Marte, a incredulidade misturou-se com admiração. A verdade é que a ciência deve ser um esforço colaborativo, não um embate de egos. Nossos sonhos são grandes demais para serem limitados por preconceitos. Nesse momento, Miguel fez uma pausa.
Ele queria conectar-se com cada um ali, sentindo uma onda de emoção. Todos que estão aqui têm um papel importante nesta história. Não estamos apenas lutando por uma descoberta, estamos lutando pelo direito de sonhar juntos. Os aplausos começaram a pipocar e ele sentia um calor nos olhos. Na plateia, algumas lágrimas brilhavam sobre a luz. Ele viu rostos conhecidos buscando algo em suas palavras, algo que ressoasse nas experiências deles. E ele continuou, destemido. Mas assim que a apresentação começou a fluir para as perguntas, Lúcio surgiu, como uma tempestade após um dia ensolarado. Miguel, como você garante que esses dados são válidos? Eu e muitos acreditamos que suas conclusões são infundadas. Ele indagou com um sorriso arrogante. Miguel sentiu a adrenalina subir, mas decidiu que tinha que ser honesto. Lúcio, sei que a ciência é controversa, mas o que te faz duvidar de mim não tem a ver com as evidências, e sim com superficialidades. A ciência deve brilhar além dos nomes que portamos. Minhas descobertas são sobre dedicação e pesquisa, e não sobre onde eu estudei. A resposta ressoou na sala. Os murmúrios se intensificaram. Miguel estava sentindo que não estava mais sozinho. Ele estava rodeado de pessoas que acreditavam em seu esforço. E aquelas vozes juntas formaram uma onda de apoio inabalável. Enquanto a defesa dos dados se desenrolava, Lucas se aproximou e fez um gesto encorajador. Estamos com você, irmão. As palavras de Lucas preencheram o espaço como um hino. Miguel viu a sala se transformando. Aqueles que antes duvidavam agora estavam se contagiando por sua paixão. Ele apresentou estudos, gráficos e depoimentos de sua equipe, até que um novo nível de energia tomou conta do ambiente. A plateia estava engajada, discutindo e questionando, e Miguel viu que o diálogo estava mudando. Depois de um ciclo de perguntas e respostas, muitas delas desafiadoras, Lúcio parecia estar perdendo a força. Miguel percebeu que cada dúvida que ele arremessava era respondida com clareza e convicção. Ele estava pronto para a reta final. Quero que todos aqui hoje reflitam sobre algo, e esse algo é a força da união. Lúcio pode ter suas dúvidas, mas nós temos uma comunidade que vive e respira ciência. Estamos aqui não apenas para provar um ponto, mas para construir algo maior. O auditório explodiu em aplausos. Miguel estava vibrando, e ele percebeu que havia criado não só uma resposta, mas uma aliança. Nem todas as batalhas são vencidas na frente do inimigo. Às vezes, a vitória está em unir as vozes dos que acreditam. Ao final da apresentação, as emoções estavam à flor da pele. Os cientistas estavam se levantando, aplaudindo, enquanto Miguel sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Ele alcançou algo que ia além da descoberta em Marte. Ele havia reacendido a chama da esperança e da luta pela verdade entre seus pares. Miguel sabia que a luta não tinha acabado, mas ele também sabia que juntos eles buscariam cada vez mais respostas. Sua equipe estava mais unida do que nunca. Ele sentiu que era apenas o começo de algo extraordinário. No fundo, em seu coração, ecoava a certeza. As estrelas não estão tão distantes assim. Elas brilham à espera de quem sonha e está disposto a lutar. A pesquisa em Marte seria apenas uma parte de sua história. O que importava, afinal de contas, eram os laços criados e a coragem de acreditar. E se você também acredita que a verdade e a coragem podem fazer a diferença, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar o seu apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é um momento de se unir a essa jornada.